Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante dentro da ecocardiografia, que é a segmentação das paredes do nosso ventrículo esquerdo. Quando a gente pega o livro para poder estudar esse assunto, é um desafio, tá? Na melhor das hipóteses, nós vamos dar de cara com imagens assim, né? Uma confusão de números que até dá uma desanimada de seguir o estudo. Então, a minha missão aqui hoje é te mostrar qual que é a lógica por trás do nome dessas paredes. E você vai aprender isso e aprender também a montar essa imagem aqui quando você estiver analisando os seus exames. A primeira coisa é você entender o motivo, né, de existir essa segmentação. Para que eu preciso saber o nome dessas paredes? Pessoal, essa divisão de segmentos aqui do ventrículo esquerdo, ela é importante para a gente poder identificar qual segmento que está alterado no nosso exame. E esses segmentos, eles se relacionam com a irrigação coronariana. Então, quando a gente identificar lá no nosso exame de ecocardiograma que tem determinado segmento alterado, né, que aquele segmento está com a acinesia, com a discinesia, automaticamente eu consigo saber qual que é a provável artéria que está culpada. É igual a gente faz no eletrocardiograma. Por exemplo, eu sei que D2, D3 e AVF são as derivações que estão enxergando a parede inferior e que provavelmente a artéria culpada, quando eu tenho aquela alteração, vai ser a coronária direita. Aqui no eco, a gente vai poder fazer uma análise bem parecida. Para isso, a gente precisa conhecer esses segmentos do ventrículo esquerdo. E depois a gente precisa conhecer a distribuição das artérias coronárias por essas paredes aqui. Tranquilo? Então, vamos começar analisando os segmentos do nosso coração. Eu quero que você preste aqui bastante atenção nas animações e que não se preocupe nesse momento em saber o nome da janela que eu vou mostrar aqui para vocês, porque você ainda vai aprender mais para frente. A gente tem a aula de janelas, tranquilo? Janela no eco transtorácico, no eco transesofágico. Então agora vamos só nos preocupar em aprender a segmentação. Então tá aqui o meu coração, a gente está vendo ele mais de frente e agora a gente vai girar esse coração, pegando aqui mais o nosso VE, olhando ali para aquela face pulmonar esquerda do nosso coração. Agora eu vou pegar aqui a minha espada de samurai e eu vou cortar, fazer uma fatia aqui nesse meu coração. Quando eu faço esse corte, eu vejo que o meu VE ele tem essa forma mais cônica e veja que eu tenho, né, as paredes desse ventrículo, uma parede que está mais para frente, uma que está mais para trás, mais para lateral. O que eu quero te mostrar aqui é o seguinte. Perceba que essa parede ela é contínua, né? Ela vai desde a parte mais alta até a ponta ali do meu ventrículo. Então, se eu te disser, por exemplo, que tem uma cinesia na parede anterior, aí mais à esquerda da sua tela, você até vai entender. Mas em qual parte dessa parede? Pode ser na parte mais alta, pode ser na parte mais baixa, né? Onde que está essa cinesia? Pode ser na parte média dessa parede? Eu não sei. Então perceba que eu preciso ser um pouco mais específico para você se localizar. Então, como essas paredes do ventrículo, né, são muito grandes, né, muito compridas, a gente vai dividir ela em algumas partes. E eu vou te mostrar isso aqui agora. Eu tenho uma parte dessa parede que está mais próxima ali da base do meu coração, que é o meu segmento basal, e eu tenho uma parte que está mais perto ali, ó, do ápice do meu coração, que é o meu segmento apical. Entre esses dois segmentos, eu tenho o meu segmento médio. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui com a nossa sonda de ecocardiograma para a gente poder analisar todos esses segmentos. Nessa posição, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o meu aparelho. E aí eu vou ter uma imagem que me mostra um corte do meu ventrículo esquerdo mais perto ali da base desse coração. Veja então aqui nessa representação que eu tenho o VD, né, ali naquele formato de meia-lua, que é o formato clássico do ventrículo direito, e eu tenho o VE aqui com a sua forma clássica, né, também mais arredondado. Então, a gente está analisando aqui principalmente o ventrículo esquerdo. Vamos pegar esse formato circular que está em 2 dimensões e vamos colocar ele em 3 dimensões aqui na tela. Tranquilo?
Então, todo esse círculo azul que a gente está vendo aqui representa a circunferência do meu ventrículo esquerdo e, nesse caso, a circunferência dele em qual segmento? No segmento basal, né? Mais perto da base do meu coração. Agora, o que acontece se eu descer um pouco mais essa sonda do meu ecocardiograma? Olha só. Agora, essa sonda focou no segmento médio, tá? A imagem formada, ela é um pouco diferente, né? Mas ela lembra a imagem anterior, tá? Ela tem ali uma parte do meu ventrículo direito e ela tem também a parte do meu ventrículo esquerdo. E eu continuo vendo ali aquele círculo em duas dimensões, só que agora com uma cavidade um pouco menor, porque eu desci um pouco mais na minha imagem. Tranquilo? Então agora eu tenho um círculo com a cavidade um pouco menor. Vamos colocar também esse círculo aqui na nossa tela. Então o círculo azul representa a circunferência do ventrículo esquerdo no segmento basal e esse círculo em amarelo representa essa mesma circunferência, mas no segmento médio, um pouco mais para baixo. Agora, se eu descer a sonda um pouco mais, eu vou chegar no segmento apical, né? O segmento que está mais perto ali do ápice desse coração. A minha imagem na tela também vai mudar, mas ainda eu consigo ver bem ali a circunferência do meu ventrículo esquerdo. E nós vamos mais uma vez colocar essa imagem também aqui na tela em 3 dimensões. O círculo em verde, então, está representando a circunferência do ventrículo esquerdo no segmento apical. E se eu descer um pouco mais ainda com a minha sonda, quase acabando ali o meu coração, eu chego, né, na ponta desse meu coração. Nesse caso aqui, eu nem vejo mais a cavidade do ventrículo esquerdo na minha imagem. Eu estou literalmente na pontinha do meu coração. Mas vamos colocar essa pontinha aqui também na nossa imagem, né? A tampinha ali do nosso coração. Então perceba que eu basicamente fragmentei o meu ventrículo em vários círculos. Cada um desses círculos aqui representa uma altura do corte que eu estou fazendo no meu ventrículo esquerdo. O círculo em azul representa o segmento basal, o círculo em amarelo representa o segmento médio, o verde representa o segmento apical. E a gente tem também, né, o ápice aqui propriamente dito, sem nenhuma cavidade. Tem modelos de segmentação do ventrículo, pessoal, que não consideram essa ponta aqui do coração. Aqui na nossa discussão, eu vou usar com vocês um modelo que divide o ventrículo em 17 segmentos, tá? Que considera aqui essa ponta. Eu quero muita calma e muita atenção nesse momento aqui. A gente entendeu até aqui, então veja que no lado esquerdo da tela eu tenho uma representação em 3D e mais à direita eu tenho a mesma imagem, só que olhando de cima, ali em 2 dimensões. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou sobrepor cada um desses segmentos aqui de 2 dimensões e a gente vai analisar como que fica. Eu vou colocar então primeiramente aqui a ponta do nosso coração embaixo do segmento apical. Vou pegar esses 2 segmentos, vou colocar embaixo do segmento médio e agora, né, por fim, eu vou pegar esses 3 segmentos aqui e vou colocar embaixo do segmento basal. Então perceba que agora eu tenho esses segmentos sobrepostos, tá? Quando você olha essa imagem aqui na sua tela, você precisa conseguir reconstruir isso em 3 dimensões aí na sua cabeça, tá? Você precisa enxergar isso com profundidade, mesmo que esteja representado em 2 dimensões. Eu tenho o basal, o segmento basal no círculo mais externo, depois o segmento médio, o segmento apical e depois lá no fundo desse cone eu tenho, né, a pontinha ali do meu coração, o ápice propriamente dito. E é exatamente isso que a gente tem nessas imagens que a gente encontra nos nossos livros e que eu te mostrei no início da aula. Olha aqui comigo. O círculo mais externo ali é o segmento basal, depois na sequência eu tenho o meu segmento médio e depois eu tenho o meu segmento apical, tá? Pessoal, na imagem da direita aqui, a gente tem a mesma coisa, porém perceba que no meio eu tenho uma representação ali daquela pontinha do meu coração que está em vermelho. Então eu tenho modelos, né? Mais uma vez, eu tenho modelos de segmentação do VE que não consideram essa ponta. E eu tenho modelos que consideram essa ponta. São apenas, né,
representações diferentes, né, modelos diferentes. Tranquilo? Bom, pessoal, agora nós vamos dividir ainda mais essas paredes aqui para a gente poder nomear cada uma delas dentro dos segmentos do ventrículo esquerdo. Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar aqui o meu ventrículo direito. E eu vou adicionar também o meu septo interventricular. O septo interventricular ele vai ser muito importante aqui porque ele vai ser a nossa referência, né, o nosso guia para a gente começar a distribuir e fazer aqui a nossa divisão. Então nós vamos traçar duas linhas que vão pegar ali, né, a borda do septo interventricular e que vão até o meio ali dos nossos círculos. Olha aqui comigo. Tracei então essas duas linhas e essas duas linhas aqui, elas estão basicamente fazendo o quê? Delimitando ali para mim qual que é o meu septo, né? Delimitando o meu septo interventricular. Qual que é o nome da parede que é formada pelo septo interventricular? É isso mesmo, tá? Parede septal. Tá? Então essa aqui é a nossa parede septal. Perceba que a parede septal ela está presente no segmento basal, no segmento médio e também no segmento apical. Então você já começa a entender por que que tem essa divisão. Antes eu te falaria assim, olha só, tem uma acinesia na parede septal. Você ia falar, beleza, Charles, mas em qual altura, né, dessa parede? Está mais perto da base? Está mais perto do ápice? Está sendo um pouco inespecífico. Com essa divisão aqui, já estou sendo um pouco mais específico, já estou direcionando mais onde que está aquela alteração. Então, olha, seu paciente tem uma cinesia na parede septal e ela está no segmento médio. Então, eu já consegui te dar uma localização muito mais precisa. Você concorda comigo? Então, vamos seguir agora para a gente poder entender como que a gente vai aplicar isso nas outras paredes. Eu vou agora estender essas linhas aqui para poder dividir o resto dos meus segmentos. Uma informação importante, a parede oposta à parede septal, que é essa aqui, sempre vai ser a parede lateral, beleza? Se na minha imagem, de um lado eu estou vendo o septo interventricular, a parede, né, septal, oposta a essa parede septal, sempre vai ser a parede lateral. E aí, eu tenho parede lateral nos meus três segmentos. Segmento basal, segmento médio, segmento apical. Então, identifiquei a parede septal, identifiquei a parede lateral. Ainda estão faltando aquelas duas paredes ali. Pessoal, eu tenho duas paredes agora que tem um nome bem simples, a gente já falou bastante delas. Eu tenho a parede anterior, né, que é essa que está aqui mais embaixo na minha imagem, e sempre, né, oposta à parede anterior, eu tenho uma parede inferior. E aí, mais uma vez, muito cuidado aqui. Lembra das três dimensões. O VE, ele está deitado ali no diafragma. Então é uma parede anterior, que está voltada mais para a minha região anterior, para o meu externo, e a outra parede é inferior, não é posterior. Tranquilo? Então, agora já está ficando simples, né? Eu tenho a parede anterior nos três segmentos e eu tenho a parede inferior nos três segmentos. Até aqui tá tudo muito legal, tá tudo muito tranquilo, né? Eu consegui então dividir o meu ventrículo em três segmentos, né? Basal, o médio e o apical. E eu consegui entender que cada um desses segmentos tem quatro paredes: septal, lateral, anterior e inferior. Mas, pessoal, tem um problema. Eu te disse lá no início, né, que essa divisão aqui, ela levava em conta a irrigação coronariana, certo? E a irrigação coronariana não segue essa divisão bem do jeito que eu coloquei aqui para vocês, ela é um pouco mais específica. Então eu preciso dividir ainda mais essas paredes para poder ter uma correspondência melhor com a irrigação das coronárias. Então vamos dividir mais as nossas paredes aqui. Eu vou dividir agora a parede septal em duas partes. Tracei uma linha ali, dividi a minha parede septal. Eu dividi ali o segmento basal e o segmento médio. Veja que eu não dividi o segmento apical, né, que é aquele círculo ali em verde. Eu não dividi o segmento mais apical porque ele já é muito pequenininho, tá? Não dá para a gente fazer mais essa divisão. Até tem
alguns modelos que fazem essa divisão, mas no de 17 segmentos não tem como, tá? E eu vou fazer o mesmo aqui com a minha parede lateral, tá? Dividindo ela aqui em duas partes. Aqui a gente chegou então na subdivisão do ventrículo esquerdo em 17 partes. Esse aqui é o modelo de 17 segmentos do ventrículo esquerdo. Se a gente contar aqui, a gente tem 17 divisões, considerando ali a pontinha do nosso coração que está em vermelho. E deixa eu te perguntar uma coisa, você não achou nada estranho nessa divisão aqui não? Olha só, se eu te disser que tem uma acinesia na parede septal do segmento basal do seu paciente, você vai bater o olho e vai perceber que tem duas possibilidades, né? Eu tenho aquelas duas ali, eu falei parede septal no segmento basal, então tá ali, eu tenho essas duas possibilidades. Então eu preciso nomear essas paredes aqui de uma forma que eu possa diferenciar. Eu estou falando da parede septal que está mais perto da parede anterior ou eu estou falando da parede septal que está mais perto da parede inferior? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai nomear essas paredes e a gente já deu alguns nomes, agora a gente vai colocar basicamente o sobrenome nas paredes, beleza? Primeiro, vou analisar então com vocês a que eu destaquei aqui em vermelho. Eu tenho uma parte da minha parede septal que está mais perto da parede inferior. Qual que vai ser o nome desse segmento, pessoal? Vai ser o ínfero septal, próximo da parede inferior e septal. Eu vou replicar esse mesmo nome no meu segmento médio. Então, eu vou ter o ínfero septal do médio. E o septal apical, como eu não dividi, ele continua com o mesmo nome. A outra parte da parede septal, né, que está mais próximo ali da parede anterior, vai ser a anteroseptal. E nós vamos colocar esse mesmo nome também no segmento médio. Agora, lá do outro lado que a gente fez a divisão, aqui na parede lateral. Esse segmento aqui da parede lateral, pessoal, ele está mais perto da parede anterior ou da parede inferior? Ele está mais perto da parede inferior. Então esse aqui é o segmento ínfero-lateral. E nós vamos replicar esse nome no nosso segmento médio. Agora, esse segmento aqui da parede lateral, ele está mais próximo da parede anterior, então ele é o anterolateral. A gente replica também esse nome no segmento médio, tá? Nas paredes anterior e inferior, eu não preciso fazer isso, porque eu não fiz essa subdivisão, então já está bem especificado. E cada um desses segmentos aqui recebe um número, tá? Um número que começa a ser contado a partir da parede anterior e ele vai aumentando ali no sentido horário. Olha só, aqui então eu deixei a imagem que a gente acabou de montar e aqui mais à direita eu trouxe para vocês a mesma imagem só que em preto e branco. Geralmente você vai encontrar nas provas, nos livros, nessa imagem mais em preto e branco. Eu vou colocar a numeração desses segmentos na imagem preto e branco e você vai acompanhando lá no nosso gabarito, né, a correspondência na imagem colorida. Eu te disse que a gente começa pela parede ali anterior, que é essa parede aqui, e a gente começa a numeração a partir daqui. Esse aqui é o segmento de número 1. E aí nós vamos caminhando no sentido horário. Tá? A próxima parede ali é a anteroseptal, que vai ser o segmento 2. Depois a próxima é a inferoseptal, que vai ser o segmento 3. E aí é só você seguir essa lógica até chegar no último segmento desse modelo, que vai ser o segmento de número 17. Tranquilo? São 17 segmentos no meu ventrículo esquerdo que a gente consegue visualizar aqui nessa imagem. Tenho certeza que agora ficou muito mais simples da gente entender esses nomes e entender de onde que veio tudo isso aqui. Agora entrando já na parte final dessa nossa discussão, a gente já viu muito bem a segmentação ali do meu ventrículo esquerdo nesse corte aqui, que é um corte que é feito no eixo curto do nosso ventrículo. Só que eu posso fazer esse corte mais perto da base, mais perto do ápice, né, na região média ali do meu coração. A gente viu isso. Só que também eu posso mudar esse corte. Eu posso fazer esses cortes no eixo mais longo aqui do meu coração. E aí, nesse caso, eu vou representar as paredes do ventrículo
cortadas desse jeito aqui, nesse formato mais cônico. Então, como a gente aprendeu a ver no eixo curto, agora a gente vai aprender a ver isso no eixo longo. Vamos então fazer o mesmo raciocínio para a gente poder entender e não decorar essas paredes aqui. Eu deixei representado aqui para vocês o local onde fica o plano da nossa válvula aórtica. Então, se eu peguei a válvula aórtica no meu corte, eu sei que ela está sempre ali relacionada com a parede anteroseptal, tranquilo? Eu deixei aqui só as siglas nessa imagem para não ficar muita informação, tá? AS é igual anteroseptal. Tranquilo. Então, válvula aórtica está relacionada com a parede anteroseptal. Guarda essa informação aí. Vamos fazer um corte nessa minha imagem aqui, uma imagem em 2D, e nós vamos olhar para esse corte nesse outro plano aqui, tá? Veja que esse corte está passando lá pela minha válvula aórtica, ela está representada aqui nesse corte também, tá? Nesse eixo longo. Peguei aquele eixo curto e transpus para o meu eixo longo. Então, está passando na minha válvula aórtica lá, a minha válvula aórtica está aqui. Essa parede que está relacionada com a válvula aórtica, eu já te disse qual que é. É sempre a parede anteroseptal. Vamos olhar lá no 2D. Diametralmente oposta à parede anteroseptal, sempre, pessoal, sempre vai ter a parede inferolateral, tá? Que a gente está vendo ali mais à esquerda da nossa tela, né? Passando ali pelo nosso corte. E é sempre, pessoal, tá? Charles, não tem jeito, né, de ser anteroseptal e anterolateral, por exemplo, fazer um corte assim? Não tem jeito da gente ver isso, tá? Porque a gente precisa ter no nosso corte aí, fazer com que ele passe pelo meio da cavidade ventricular. O corte correto é feito, então, passando pelo meio do nosso ventrículo. Então, essas paredes são opostas, tá? Sempre parede anteroseptal com parede inferolateral. Essa parte em vermelho que a gente está vendo aqui na imagem, né, seria ali o ápice do nosso coração, aquela pontinha que também está sendo cortada, fica mais fácil da gente visualizar nesse plano aqui no eixo longo. Então, vamos guardar aqui essa nossa imagem, esse corte, e agora nós vamos fazer um novo corte aqui nesse coração. Presta bem atenção. Agora eu tenho um corte que passou pela parede anterior e pela parede inferior, tá? Não pegou a minha válvula aórtica, também não pegou lá o meu ventrículo direito. Esse aqui é um corte em que eu veria somente o meu átrio e o meu ventrículo esquerdo, né? Focando aqui no ventrículo esquerdo, que é o que a gente está analisando. Esse corte, ele pegou a parede anterior e sempre oposta à parede anterior, eu tenho a minha parede inferior. E aqui eu preciso que você entenda somente essa correspondência entre as paredes, né, que são diametralmente aqui opostas. Então, anteroseptal é sempre oposta à inferolateral e a anterior é sempre oposta à inferior. Então vamos guardar esse corte aqui também e nós vamos fazer agora a nossa última análise, o nosso último corte, pegando aqui as duas paredes que estão faltando, parede inferoseptal e a parede anterolateral. Veja que esse corte aqui, ele pega muito bem a cavidade do ventrículo direito, que está logo ali do lado do ventrículo esquerdo. Então é um corte que eu veria todas as minhas câmaras, né? Considerando que eu tenho o átrio direito e o átrio esquerdo um pouquinho mais para cima ali, que a gente não vê nessa imagem. Então, nesse corte aqui no eixo longo, eu consigo ver tudo, né? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. Aqui é muito fácil de eu identificar qual que é a parede septal, né? A parede inferoseptal. Ela é a parede que está dividindo aqui os nossos dois ventrículos. E oposta a essa parede inferoseptal, veja lá na nossa imagem 2D, no nosso círculo, sempre eu vou ter a parede anterolateral. Então, com isso eu chego aqui com vocês no nosso grau máximo de refinamento da nossa análise dos segmentos do ventrículo esquerdo. E agora eu quero adiantar aqui para vocês algumas dicas, tá? Que a gente vai ver lá nas aulas de janelas, né? Para a gente poder já ir entendendo e familiarizando com alguns cortes aqui. Afinal de contas, tem algum jeito mais fácil de eu identificar nessas paredes e as correspondências delas no meu ecocardiograma?
Vamos ver aqui algumas dicas nesses cortes que eu trouxe para vocês. Pessoal, aqui é um corte em que eu pego as duas câmaras do coração e eu não estou vendo aqui a válvula aórtica. Então, é um corte que eu estou passando pela parede anterior e pela parede inferior. Mas qual dessas duas aqui é a parede anterior, qual que é a parede inferior, né? Como que eu vou identificar isso? A dica que eu dou aqui para vocês é você procurar a aurícula do nosso átrio esquerdo. A aurícula, pessoal, olha só, ela é sempre anterior, tá? A gente consegue ver aqui o pedacinho dessa aurícula aparecendo durante a sístole do coração, ó. Eu vejo ela aparecendo aqui na minha imagem. Então, se eu identifiquei que essa aqui é a aurícula, eu sei que a parede que está relacionada a ela é sempre a parede anterior, tá? A aurícula é sempre anterior. E a parede oposta à parede anterior sempre vai ser a parede inferior. Tranquilo? Agora esse corte aqui é um corte em que eu tô pegando a minha válvula aórtica. E essa dica aqui eu já até comentei na aula com vocês. Lembre-se que a válvula aórtica tem relação com a parede anteroseptal. Eu falei isso para vocês, né? Que a válvula aórtica tem relação com a parede anteroseptal. Então, qual que é essa parede que está aqui intimamente, né, relacionada com a minha válvula aórtica? Essa aqui é a minha parede anteroseptal. E oposta a essa parede anteroseptal, eu tenho a minha parede inferolateral. Sempre eu vou ter anteroseptal com inferolateral. Tem mais uma dica aqui, né, que eu uso para não me confundir, porque esses nomes confundem mesmo, né? Inferolateral, inferoseptal, anteroseptal, qual que é qual, né? Como que eu faço? Primeira coisa é ter em mente que nunca vai ser um ínfero com outro ínfero. Não tem jeito, tá? As paredes são opostas. Então é sempre um ínfero com um ântero e sempre um ântero com um ínfero. Tranquilo? Como que eu uso, né, para lembrar disso aqui? Eu lembro do nosso Brasil, tá? Olha só. Azil, azil. AS de anteroseptal e L de inferolateral. E aí, eu lembrando disso, eu consigo raciocinar para as outras paredes, tá? Então, olha só, achou a válvula aórtica? Lembra que ela está na parede anteroseptal. E aí você lembra do Brasil. Azil, anteroseptal, inferolateral. Oposta a anteroseptal, sempre está a minha parede inferolateral. Agora, pessoal, vamos ver aqui o nosso último corte, né? O corte em que a gente vê as 4 câmaras do meu coração. Nesse caso aqui, a gente já aprendeu aqui algumas dicas, né, durante as nossas discussões para ver quem é o VD, quem é o ventrículo esquerdo, mas a gente vai detalhar isso mais para frente para vocês. Mas nesse caso aqui eu tenho uma dica muito boa, que eu estou vendo ali a banda moderadora, né, lá dentro do nosso ventrículo direito. Então essa é uma boa dica já para a gente diferenciar. Tem outras que a gente ainda vai ver, essa aqui é uma delas. A parede que separa os ventrículos é a parede septal. Nesse caso aqui desse corte, a gente vê a parede inferoseptal. E oposta à inferoseptal, sempre a gente vai ter a anterolateral. E aqui eu lembro novamente lá, né, do Brasil, só que aí eu inverto a letra. Anteroseptal com inferolateral, agora eu vou virar inferoseptal com anterolateral. É só fazer essa inversão, tranquilo? A gente vai rever isso nas aulas de janelas, mas já é uma dica aí para vocês poderem se familiarizar e entender a importância da gente conhecer e transpor essas paredes do 2D para o 3D aí na nossa cabeça. E agora, finalizando essa discussão, olha que raciocínio legal. Eu tenho aqui as paredes vistas no meu eixo longo e eu posso dividir essas paredes no segmento basal, mas eu posso também dividir elas aqui no segmento médio e também no meu segmento apical. E assim como eu fiz lá no eixo curto, eu posso numerar esses segmentos aqui. Olha que legal. Eu estou vendo a mesma coisa, só que em um corte diferente. Então, vamos lá para a gente arrematar de vez esse assunto aqui. Lá no eixo curto, a gente numerou no sentido horário, começando na parede anterior, certo? Vamos colocar esses números das paredes aqui no nosso eixo longo.
Primeiro, parede anterior no segmento basal. Anterior segmento basal. Basal esse mais de cima aqui, né, mais próximo das válvulas. Então, anterior basal, segmento número 1. Depois, pessoal, a gente passa para a parede anteroseptal no segmento basal. Anteroseptal ali perto da válvula aórtica, número 2. Depois nós vamos passar para a parede inferoseptal do segmento basal. Olha ela aqui, ó. Inferoseptal, segmento basal, número 3. Parede inferior no segmento basal, né? Número 4. Agora, parede inferolateral no segmento basal, número 5. Parede anterolateral no segmento basal, esse aqui pertinho de mim, número 6, né? A anterolateral, segmento basal, número 6. E assim a gente seguiria a mesma lógica, rodando aí pelos nossos segmentos, até a gente completar todos os 17 segmentos que a gente tem nesse modelo. Só lembrando aqui que é um modelo de 17 segmentos. O 17º, né, é o ápice, né, aquela pontinha ali do meu coração propriamente dito. Tem modelo de 16, tem modelo de 17, tem modelo de 18 segmentos aí que a gente pode encontrar. São apenas formas diferentes de dividir o ventrículo esquerdo. Essa aqui geralmente é a que a gente mais encontra, por isso que eu trouxe ela para vocês e o raciocínio vai ser parecido nos outros segmentos. Um não vai considerar o 17º, o outro vai dividir também o segmento mais apicais aqui. Então, são basicamente, né, a mesma maneira de colocar isso aqui para vocês. Se você entendeu esse aqui, pode ficar tranquilo, beleza? Bom, pessoal, e com isso a gente termina essa discussão de segmentação ventricular. Esse aqui é um assunto que, além de ser importante para a prática, pode aparecer em alguma prova aí combinado com irrigação coronariana. Então é por isso que a nossa próxima discussão a gente vai entender como que as artérias coronárias distribuem o seu território de irrigação dentro desses segmentos aqui. Tranquilo? Eu te vejo então em breve. Um abraço e se cuide!